Na letra F, a gente vai usar um teorema muito importante. O teorema ele diz que o limite, quando x vai para um certo ponto, se esse limite existir, esse limite tem que ser igual ao limite pela direita e igual ao limite pela esquerda. Beleza? Eu vou escrever aqui o teorema. Ele fala assim: se o limite existe, se existe limite quando x tende a de uma certa função, de um f de x, se esse limite existe, então o limite dessa função, quando x tende a pela direita, é igual ao limite dessa função quando você se aproxima de a pela esquerda, que é igual ao limite quando x se aproxima de a da função. Tá. Mas isso é uma coisa bem interessante, por quê? Porque aqui a gente está falando que se existe o limite, se quando você se aproxima de a pelos dois lados dá um certo valor, esse valor tem que ser o mesmo indo pela direita e indo pela esquerda. Os valores têm que ser iguais, porque se eles não forem iguais, não tem como você falar que a função tem um limite. Beleza? Então, se existe o limite, então isso tem que ocorrer. Tá bom? E uma das formas da gente mostrar que não tem limite é mostrar que alguma dessas coisas aqui não é igual. Porque, por exemplo, se eu me aproximo da função pela direita e dá 5 e pela esquerda dá 7, então qual é o seu limite? O limite da função é 5 ou é 7? Não tem como você afirmar a respeito disso. Então vamos voltar para a nossa função. Na nossa função, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um limite lateral. Vou fazer o limite quando x tende a 1 pela direita. Então vou escrever aqui. Limite quando x tende a 1 pela direita. Pela direita, a gente está se aproximando por valores maiores do que 1. Sendo assim, na hora que eu subtraio 1, o valor continua sendo positivo. Então, por exemplo, aproximando por números 1,5, 1,1, 1,01, 1,001. Se eu subtrair 1, continua uma coisa positiva. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite quando x tende a 1 de x menos 1 dividido por x menos 1, porque as coisas que estão dentro do módulo são coisas positivas. E aí, como o x não precisa necessariamente ser 1, eu posso cortar essas duas coisas aqui. E aí, a gente tem o limite quando x se aproxima de 1 da função 1, que é igual a 1. Beleza? Então, se aproximando pela direita, o valor tende a 1. Se aproximando pela direita. Agora vamos se aproximar dessa função pela esquerda. X menos 1 dividido por x menos 1. Nesse caso, aproximando pela esquerda, a gente está se aproximando por números menores. Como a gente está se aproximando por números menores, a gente vai ter que trocar o sinal que está dentro do módulo. Ser módulo, no lugar do nosso módulo, a gente vai colocar menos x menos 1. X menos 1. E aí eu consigo cortar novamente. E aí a gente tem o limite quando x se aproxima de menos 1. De 1
Não, menos um, que é menos um. Beleza? Então, olha que interessante. Pela direita, a gente tem o valor de um. Pela esquerda, a gente tem o valor de menos um. Tá. Então, o que, que a gente conseguiu concluir? Que o limite pela direita ele é diferente do limite pela esquerda. Se o limite pela direita é diferente do limite pela esquerda, então o limite não existe. Porque se o limite existisse, o limite pela direita seria igual ao limite pela esquerda. Mas como esses valores são distintos, a gente sabe que o limite não existe. Então, logo, o limite de x se aproximando de 1 de módulo de x menos 1 dividido por x menos 1 não existe. É interessante que você observe que não existe é uma resposta, cara. É uma resposta. Eu lembro que no meu ano, já tem um tempo, mas no meu ano de cálculo 1, caiu na prova uma questão em que o limite não existia. E aí tiveram algumas pessoas que não fizeram a questão porque falaram: o limite não existe. Se o limite não existe, eu não preciso fazer a questão. Não, cara. Se o limite não existe, você tem que escrever que o limite não existe e você tem que mostrar por que ele não existe. Aqui a gente está mostrando que ele não existe utilizando esse teorema, que diz que se o limite existe, o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda. Então, isso é um teorema e a gente está mostrando o porquê o limite não existe. A gente fez o limite pela direita e deu um valor, fez o limite pela esquerda e deu outro valor. E aí a gente mostrou que o limite não existe. E escreveu, isso é uma resposta, o limite não existe, entendeu? Então, assim, não é porque não deu um valor que você não tem uma conclusão. O limite não existe é uma conclusão, é uma resposta, entendeu? Então isso tem que ficar bem claro. Não existe o limite, é uma resposta, é uma solução e tem o que você escrever. Não é porque o limite não existe que você não vai escrever nada, ou não tem que escrever, ou sei lá. Beleza? Então, esse é o primeiro caso que o limite não existe. Eu acho que em várias listas aí, que a gente, quer dizer, a gente já fez duas, né? Esse foi o primeiro caso em que o limite não existe.